Olá, meus amigos, sardinhada de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Welton e irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Viver Incorporadora e suas ações Viver 3. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, quem está acompanhando a partir desse vídeo vai ficar sabendo. Aqui no canal, meus amigos, eu sou uma pessoa sem preconceitos. Então, eu olho empresas boas, empresas que dão resultados recorrentes, empresas que pagam dividendos, que não pagam dividendos. Eu olho empresas que estão em situação mais ou menos, estão se reestruturando, estão botando a ordem em casa. Eu olho empresas que estão aí um pouquinho bagunçada, tem muito a melhorar. Eu olho empresas ruins e eu olho empresas também como a Viver Incorporadora. Então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que ter noção que a Viver Incorporadora é um dos piores papéis que nós temos na nossa bolsa. É um papel extremamente especulativo. A empresa está passando por reestruturações? Sim, mas ela tem muita farinha com feijão para comer até virar uma empresa boa. Toda e qualquer empresa que está numa situação mais complicada, você tem que ir com a mão mais leve do seu capital total. Eu não recomendo de jeito nenhum expor uma parte muito grande do seu capital. Na minha opinião, tem que ficar algo entre 1 e 2%. Acima disso, no ativo especulativo, na minha opinião, você já vai estar arriscando demais, certo? Então, vou olhar com vocês aqui informações importantes e vou mostrar porque a empresa é especulativa. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma coisa objetiva, certo? Então, em breve, a companhia vai divulgar os seus resultados. Isso aqui é uma coisa que ajuda a dar uma volatilidade, ajuda a dar uma movimentação no mercado. A divulgação será no dia 10, após o fechamento do mercado. E hoje as ações já subiram bem. Viver Incorporadora, em relação a ontem, chegou a subir aqui no dia de hoje 16%, sendo que ontem já tinha subido bem. Ontem terminou aqui com uma alta de 16%, e na máxima do dia chegou a passar ali dos 18. O que chama atenção aqui na companhia, nas ações da companhia? Aumento de volume. Lembra que eu vivo chamando atenção aqui para aumento de volume, ou seja, o aumento do mercado, do interesse do mercado por determinado ativo? Pronto. Então, hoje e nos últimos dias também, ó, do final do mês passado para cá, tivemos aumento de volume. Como é que eu sei disso? Essa linhazinha branca, ó. Essa linhazinha branca é a média de negociação dos últimos 20 pregões. Então, quando o preço passa dessa média de negociação, fica acima dessa linha branca, sinaliza que é mais dinheiro circulando do que circulou na média dos últimos pregões. Hoje, para vocês terem ideia, a média desses últimos 20 pregões estava lá por volta dos 2 milhões e 300 mil reais. E hoje foi movimentado quase 7 milhões e 800. Então aqui, três vezes mais do que movimentou nos últimos dias. Então, botaram o dinheiro para fora. Aqui é a movimentação de dinheiro. Então entra aqui tanto compra quanto venda. E o ativo terminou com uma alta de 10%. Em relação à Viva Incorporadora, a companhia divulgou dia 31. Deixa eu ver, 31 foi ontem. Ontem saiu uma notícia muito importante que diz respeito, meus amigos, à reestruturação de dívidas da companhia. Quem acompanha a empresa há um certo tempo sabe que ela tem uma dívida junto à Caixa relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, FGTS. Por quê? A Caixa pegou recursos desse fundo, como ela entrou em recuperação judicial, o vencimento da dívida era mais para frente, mas foi antecipado para 2016, a Viver não tinha dinheiro e passou a discutir judicialmente a forma que ia pagar, se ia pagar, etc, etc. E para Viver, essa dívida era ruim porque ela deu como garantia para a Caixa seus imóveis. Então, esses imóveis eles ficavam bloqueados para venda e também o controle de certas empresas que a Viver possuía. A Caixa ficou com o controle dessas empresas, então também empatava aqui a Viver, por exemplo, de fazer a alienação dessas empresas para levantar recursos. Só que agora a Caixa e a Viver chegaram a um acordo. De acordo com a Viver, o valor discutido estava aqui por volta dos 10 milhões e 500 mil reais. Isso aqui era o débito relacionado à dívida com a Caixa. E é mais ou menos o valor que ela vem anunciando nos seus últimos resultados. Então agora, como é que isso vai ser resolvido?
como ela está fazendo com os outros papéis. A Viver é uma daquelas empresas que ela não tem condições de pagar suas dívidas com dinheiro e faz o pagamento da dívida mediante a conversão em ações da companhia. Como é que isso funciona? Ela adota um valor de referência e ela faz a conversão da dívida nesse valor de referência. Então vamos dizer aqui que você está me devendo R$ 1.000, só que eu não tenho como lhe pagar R$ 1.000. Aí eu falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 1.000 ações da minha empresa, cada uma com o valor de emissão de R$ 1. Então você vai passar a ter 1.000 ações, cada uma valendo R$ 1. Então, aquele R$ 1.000 que você me devia, quer dizer, que eu devia para você, é quitado mediante a minha dação de ações para você. Eu dou minhas ações para você, emito novas ações, na verdade, e você passa a ser meu sócio. Pronto. Então, a Viver Incorporadora usa essa estratégia na sua incorporação, desculpem, na sua recuperação judicial. O preço que ela adota de parâmetro é R$19,80. Por quê? O valor original disso aqui é R$1,98. Só que em 2019, 2020, se não me engano, a empresa fez um grupamento de 10 para 1. Então, como agrupou de 10 para 1, um que era R$1,98 vira R$19,80. Isso não significa que os papéis da Viver valham R$19,80. Isso aqui é apenas o parâmetro utilizado para a conversão de dívidas em ações da companhia de acordo com o plano de recuperação judicial da Viver. Então, esses 10,5 milhões de reais serão convertidos em 10.634.000 papéis, mediante aqui o valor unitário de R$19,80 para fins de quitação de débito. Mas a Caixa, efetivamente, ela vai ter esse valor aqui, quer dizer, essas ações aqui, vezes o valor da empresa. Se você observar, nós teremos agora, vamos dizer que, não estou falando que a Caixa vai fazer isso, mas vamos dizer que ela pegasse agora e fizesse a venda dessas ações aqui ao mercado. Vamos ver aqui. A ações da Viver hoje estavam em 63 vezes 0,63. Então, ela conseguiria em dinheiro, ó, eu vou arredondar, certo? 6.700.000. Então, percebam que uma dívida de 10 milhões e 210 milhões, desculpem, 210 milhões virou uma dívida de 7 milhões. Menos de 7 milhões, né? 6.700.000. Então, também a forma de você pagar com esse preço aqui é uma forma de você pagar com desconto, certo? Então, aqui, ó, a Viver conseguiu um desconto aqui em relação à dívida total. Deixa eu ver. Dividido por isso daqui. Pronto. Ela vai pagar, meus amigos, da dívida total dela, ela vai pagar 3%. 3% do que ela devia. É ou não é bom? Na minha opinião, é. Na minha opinião, vale a pena. De 210, eu pagar aqui 6 milhões. Será que tá certo isso? 3 milhões. 210, 2, pagar 6. Isso mesmo, 3%. E 210, 1% é 2, né? Então isso mesmo, tá certo. E outra coisa que foi acordado, ali é o básico para entender, certo? Foram liberados os ativos que estavam dados em garantia, ou seja, eles retornam para Viver. E a Viver, além dessas ações, 10 milhões de ações, ela vai pagar também aqui 14 milhões. Isso daqui vai ter que sair do caixa dela, certo? E todas as demais ações judiciais vão ser liquidadas. A companhia fala que é agravo de instrumento, sentença tal, trâmite tal, parará, parará, parará. Então isso aqui vai dar uma ajudada a diminuir o endividamento da Viver Incorporadora. De acordo com a empresa, isso significa 84% a menos da dívida total da empresa e quitação de 100% daquelas debêntures emitidas para a Caixa Econômica. E aqui, meus amigos, eu trouxe para vocês como é que estava o endividamento da empresa no último resultado. No último resultado, ela estava aqui em 249 milhões. Então, com essa saída, vou arredondar, claro, arredondando, ficaria aqui um débito, de acordo com o último resultado, não temos atualizações, de 30 milhões de reais. Mais 30 milhões. Mais esses 14 que ela vai ter que pagar em honorários advocatícios, 30 mais 14, 44 milhões de reais.
44 milhões de reais seria a nova dívida da Viva Incorporadora. Só que qual a questão? Ela não gera resultado operacional para pagar esse dinheiro. Por exemplo, agora ficaria uma coisa mais tranquila, seria 47, 45 milhões, né? E a empresa no último resultado tinha 21 milhões de dinheiro em caixa. E esse dinheiro está diminuindo, ó, trimestre após trimestre. Por quê? Porque ela não gera resultado operacional, é uma empresa que não gera caixa. No último resultado, ó, de EBITDA, que é o que mede o resultado operacional, ela teve um EBITDA negativo de 9 milhões. Primeiro trimestre desse ano, 8 milhões e meio. Entenderam porque eu falei que é uma ação complicada? E quando você vai olhar os prejuízos acumulados, até essa empresa começar a dar lucro, ela tem que lidar com esses prejuízos aqui, ó. Dos 2 bilhões 558 milhões. 2 bilhões 558 milhões. E ela é uma empresa que tem patrimônio líquido negativo. Então ela tem mais passivos do que bens e direitos. Pode ser que essa liberação de caixa dê uma ajudada? Vai. Mesmo assim, vai continuar com patrimônio líquido negativo. Aqui está atualizado pelo último resultado. Não foi atualizado ainda nem pelo terceiro e muito menos por esse impacto aqui da redução da dívida. Mas a questão é, a Viver não é uma empresa sustentável. Patrimônio líquido negativo de 191 milhões. Agora, podemos esperar que altas nas ações? Sim, com certeza. Agora lembrem-se do que eu falei lá do início. Cuidado com esses ativos mais especulativos. A Viver Incorporadora está negociada abaixo de R$1. Eu procurei no site dela, não achei nada relacionado a enquadramento das ações, ou seja, ela ter que fazer o grupamento de suas ações para ficar acima de R$1. Mas as ações da Viver Incorporadora já estão negociando tem um tempinho abaixo de R$1, meus amigos. São só de pregões, 130 pregões arredondando. Então daqui onde ela está agora, para fugir do grupamento, ela teria que crescer aqui, valorizar mais ou menos 60%. Então você tem que decidir se vale a pena arriscar o seu dinheiro nessa empresa aqui. Ela é aquela ação para quem gosta de fortes emoções. Ontem e hoje o mercado estava animado com ela, amanhã já pode ser diferente. Assim como também podemos ter continuidade de fortes altas. Você não tem como saber o que vai acontecer. Eu não tenho que saber. Eu não tenho como saber o que vai acontecer. Eu tenho que conhecer a empresa que eu estou investindo, que eu vou colocar meu dinheiro lá e como agir diante de tal circunstância. Hoje mesmo eu mostrei para vocês aqui, fiz outro vídeo, se vocês quiserem pode dar uma olhadinha, de como eu olho o mercado para estruturar minhas operações. Mostrei operações que eu fiz da eleição até hoje, qual foi meu pensamento e quais ajustes eu fui fazendo. Mas qual a questão? Eu estava mexendo lá com empresas boas, certo? Posso mostrar aqui também, ó, trabalhando com empresa ruim? Posso. Vou mostrar aqui como é que eu trabalho também um dia, a depender da circunstância. Pode ser até que eu tente alguma coisa aqui na Viver. Mas lembrem-se, é uma empresa especulativa. É isso mesmo, meus amigos. Tomem cuidado, tenham muita prudência e sempre mantenham os pés no chão. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Até mais. Não é inscrito? Se inscreve aí. Se gosta de conteúdos como esses, deixa abaixo seu comentário. E o que você aguarda nas cenas dos próximos capítulos da Viver Incorporadora e suas ações.